Pessoas streamando os momentos finais delas não é a parada mais incomum de se ver por aí. Na verdade, eu acho que isso é algo que tende a se tornar ainda mais frequente com o passar do tempo, porque com a facilidade e quantidade de pessoas fazendo vídeos do próprio dia a dia ou criando conteúdo pra internet, essa parada só tende a aumentar. No caso de hoje, a gente vai falar de um jovem que estava promovendo uma festa enquanto ele gravava uma live e enquanto tudo isso estava rolando, alguém invadiu o espaço. E bom, o resto eu acho que já dá pra imaginar. A premissa desse ocorrido por si só já é bizarro o suficiente, mas tem muita coisa mais estranha do que isso, muita parada pra especular sobre o que realmente aconteceu. Mas bom, sem mais delongas, vamos começar. Ernest Wilson III, um jovem que na idade de 24 anos no ano de 2020 acabou sofrendo um incidente terrível. Ele era uma pessoa simples, mas bem autoastral, que apesar de gostar de festas, não curtia baladas, então ele sempre fazia uns eventos com os próprios amigos. Juntava a rapaziada dele, jogava um Monopoly, que é o jogo que mais estressa e destrói amizades, meu Deus do céu. Nada muito fora do ordinário até aí, tá ligado? Era uma parada bem saudável. Só que vamos lembrar que o incidente aqui aconteceu em 2020, o ano que uma pandemia assolou o nosso planeta. Ou seja, festas estavam ficando cada vez mais raras, o que pro Ernest não era muito um problema, já que como ele promovia as próprias, ele continuou fazendo a mesma coisa. O que péssima ideia, hein, mano? Caralho, festa em pandemia é foda. Por mais que as festas que ele promovia eram bem pequenas em comparação a outras que a gente tem por aí, o que eu encontrei sendo um máximo de 15 pessoas em uma só festa, todo mundo ali meio que era conhecido dele, não amigo, conhecido. Já que durante essa época, os eventos pararam de ser só pros amigos dele e abriu pra qualquer tipo de pessoa, porque como tava em falta de festas, ele pensou, bom, vou fazer aqui pra geral. Ele divulgava os eventos no Facebook e qualquer pessoa que levasse a própria bebida e 5 pila podia entrar suave. Como iam ter pessoas que ele talvez não conhecesse muito, ele fazia as festas em Airbnbs que ele alugava por aí. E acabou sempre dando certo, ele ganhou uma certa fama por isso. Mesmo que ele não fosse a única pessoa fazendo isso nesse tempo de pandemia, ele tinha um carisma e o fato dele fazer lives das festas ajudava a divulgar, porque a rapaziada que queria muito sair, não aguentava mais ficar em casa, via esse tipo de live e falava, pô, mano, vou lá agora, já era. Mas é claro que tudo tem os seus problemas, já que as festas deles foram estragadas por algumas pessoas desagradáveis. Em uma das lives dele, ele começa a falar das regras pra você estar ali, e uma delas é a seguinte: pro Ernest ter que colocar não roubar como uma regra, o que é algo meio óbvio pra qualquer outra pessoa normal, significa que isso já aconteceu alguma vez antes. E assim, mano, pessoalmente falando aqui, se tu sabe que isso pode acontecer, pra que tu vai divulgar esse bagulho, tá ligado? Chama só teus parceiros e acabou, aí não tem dor de cabeça pra ninguém. Mas deu que no dia 3 de abril de 2020 ele tava divulgando uma nova festa, só que a diferença é que você precisaria mandar mensagem pra ele mandar o endereço do local, já que ele tava a fim de evitar dor de cabeça e esse era um bom jeito de peneirar a rapaziada que tava ali dentro. Então lembra dessa informação aí, não eram todas as pessoas que tinham conhecimento de onde ele tava. Geralmente as festas que ele promovia eram acompanhadas de jogos de tabuleiro, esse era o diferencial da parada. Mas como ele divulgou no próprio post, essa seria um esconde-esconde. Só pra tentar dar aquela variada nas coisas, mas isso acabou se provando um erro. Chega então o dia da festa, 4 de abril. Tava todo mundo normal, o pessoal tava curtindo, não tinha nada muito forte pra pontuar. A própria live que ele tava fazendo tava bem normal, ele só falava o que tava acontecendo, o que ele tava fazendo. Como por exemplo, o dinâmico comentário dele falando que ele tava limpando o gorfo. Parece muito divertido. Mas então chegou o momento de todo mundo ali brincar de esconde-esconde. Tava todo mundo já meio torto das ideias, então ele decidiu começar exatamente por conta disso. O pessoal então começou a se esconder e o Ernest ia ser o que ia procurar todo mundo, por estar fazendo a live e pá. Vale citar também que a casa tava num breu total, eles desligaram completamente a energia pra deixar as coisas mais divertidas, e o pessoal foi se escondendo. Ele deu 30 segundos pra todo mundo fazer isso, o que ele inclusive tava gritando de quando em quando os números que ele tava, pra avisar a rapaziada em que contagem ele tava. Só que ele acabou avisando até pessoas demais. Como a rapaziada tava muito louca, eles estavam se escondendo na frente do Ernest. Aí ele vai interagindo ali, tipo, brincando com o pessoal, porque todo mundo ali era conhecido dele. Não amigo, conhecido. Não tinha ninguém de fora ali naquela festa, amigos de amigos, tá ligado? Já que ele efetivamente foi lá e passou o endereço pra todo mundo. Mas a gente também não sabe o nível de amizade que ele tinha com essa rapaziada. Ele então começa a andar pela casa no maior breu, procurando qualquer pessoa que ele conseguia encontrar, até que ele vai pro lado de fora da casa. Ele nota que tinha alguém ali, alguém tentando pular o muro. E bom, o que acontece depois... This can't be one of my friends.
Pouco tempo depois disso, a live acaba, junto com a vida do Ernest, que ele foi mandado de base por conta de tiros, mas ninguém ali se feriu, apenas ele. Ninguém viu os criminosos, até onde eu vi nada da casa foi roubado e além desse maluco aqui, tinha um segundo e mesmo assim ninguém foi ferido. Cara, tem alguma coisa de estranha aqui. As notícias cobrindo esse caso dizem que foi só um assalto que deu errado, mas vamos recapitular as coisas aqui. Isso aconteceu com Ernest, só ele, mas ninguém foi ferido, numa casa que tava tocando música alta até 2 minutos antes das luzes apagarem. Além disso, provavelmente dava pra ouvir a rapaziada conversando e pá, e eu não vejo muito sentido os criminosos esperarem anoitecer pra invadirem uma casa anunciando um assalto num lugar que tá cheio de gente, ou seja, tem mais chance de dar merda. O timing que isso aconteceu também foi muito bom. O cara começou a pular um muro momentos depois do Ernest anunciar em voz alta que ele terminou de contar, o que confirmava pra pessoa que tava tentando invadir a casa que todo mundo tava escondido e a única pessoa que ele ia trombar ia ser com o Ernest, o que também significa que não existiriam outras testemunhas pra saberem quem fez aquela parada. Ou seja, uns assaltantes aleatórios entraram numa casa no melhor momento possível, foram lá, mandaram o cara de base e meteram o pé? Tá vendo como é complicado demais, cara? Eu não acredito nisso. O pior de tudo é que o caso aparentemente foi abandonado, porque já fazem 4 anos que isso aconteceu e eu não achei um suspeito, não achei alguém que foi culpado, nada. Esse crime acabou sendo perfeito demais para ser categorizado como um assalto que deu errado. Algumas pessoas por aí teorizam que isso tem a ver com os convites que o Ernest estava fazendo. Como eu mostrei aqui antes, é meio estranho ele citar uma regra que as pessoas não podem roubar as coisas, o que se alguém tava roubando as paradas lá, significa que tinha uma pessoa de índole duvidável. E talvez essa pessoa queria ir na festa, foi impedida de ir, mas por talvez conhecer alguém que foi convidado, esse endereço foi vazado e o crime foi cometido. Eu tenho um pouco de dificuldade para acreditar nessa história, porque pensar que uma pessoa mandou outra pessoa de base por algo tão estúpido como não ser convidado para uma festa, que, mano, eu tenho dificuldade de acreditar, cara. Porém, quando eu tava pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei um maluco no Reddit comentando o seguinte: tinha uma pessoa suspeita que assim que entrou no chat da festa pedindo por um convite, o Ernest deixou o seu alto astral de lado e já cortou o maluco, dizendo: você não escuta, esse não é o meu evento, e por isso o cara ameaçou estourar a cara dele, o que ele responde: eu duvido você aparecer na festa. Eu não sei se esse maluco aí do Reddit tinha alguma relação com as pessoas que estavam na festa, porque eu não achei essa conversa em lugar algum, então fico suspeito para acreditar. Mas de todo modo isso acaba reforçando as teorias que ficam rolando por aí. Só que o fato é, o Ernest foi mandado de base com apenas 24 anos, o que deixou a família e amigos completamente arrasados com isso. E o culpado, bom, ninguém sabe quem é e provavelmente vai continuar assim. Essa é uma história que me deixou meio intrigada porque ela é mais difícil de explicar do que aquela do Monte Fuji, que é meio similar que eu trouxe para vocês, porque nesse caso aqui a gente sabia que o cara tava com alguns problemas, ele não tava muito legal, tá ligado? E não teve nenhuma influência externa pra fazer ele subir no Monte Fuji e aconteceu o que aconteceu, tá ligado? Foi só ele. Mas aqui, cara, teve outra pessoa, alguma peça do quebra-cabeça que tá faltando, o que deixa essa história, que já é assustadora, ainda mais estranha. Falando por mim, uma das coisas que eu mais tenho medo é alguém invadir a minha casa, tá ligado? Eu sei que isso é muito improvável aqui no Brasil, ainda mais porque eu moro em apartamento, mas, mano, só a ideia me arrepia. Porém, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, um videozinho mais bizarro, mais esquisito, que eu vi uma rapaziada comentando do vídeo do Monte Fuji, então eu pensei, talvez eu traga alguma história ou outra assim de vez em quando. Eu evito porque é um pouco mais pesado, eu gosto de fazer piada com as coisas aqui, mas, bom, de vez em quando não tem problema. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo ou algum outro conteúdo que eu posso estar trazendo aqui nessa pegada, porque hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem deixar a mensagem final do vídeo, que é: